paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao livro de 1 João. Estudaremos hoje do capítulo 1, versículo 5 a 10, até o capítulo 2, versículo de 1 a 2, onde a gente vai ter uma visão bíblica do pecado. E nós vamos ver que João diz que Deus é luz, e quem anda na luz é de Deus. Antes, a gente vai ter que ver um pouquinho de história. Vamos ver desse livro, para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, o local que ele foi escrito, quais são os objetivos do livro. Então, tanto o Evangelho de João como as cartas de João, elas datam do ano 90 a 95 a.C. E juntamente com o livro de Apocalipse, são considerados os documentos mais novos do Novo Testamento. Esse livro, ele possivelmente foi escrito em Éfeso, e ele não tem destino a uma igreja específica, ele é destinado a várias igrejas. E a preocupação que João tem nessas cartas que ele escreve é com os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas e os falsos mestres, porque nesse período estava um movimento muito forte chamado gnosticismo, e João estava pregando contra esses ensinamentos. E o que é que esse ensinamento pregava? Eles negavam a importância do pecado. Porque o gnosticismo, o que é que ele dizia, o gnosticismo? Prestem bem atenção. Eles pregavam que Jesus ele teria vindo à Terra apenas em espírito e não em carne. E negavam a natureza humana de Cristo. Negando a natureza humana de Cristo, eles estão negando as Escrituras, consequentemente estão pecando. E eles diziam também que se Jesus veio apenas em espírito, o nosso corpo ele poderia pecar, porque o que importa é a salvação do espírito. É outra doutrina que o gnosticismo prega. O importante é a salvação do espírito. O corpo ele poderia pecar, pois o espírito já estaria salvo. Então João, nas suas cartas e no seu evangelho, ele vem pregando contra isso, mostrando que Jesus ele veio à Terra na forma humana. João diz que conviveu com ele, João viu o seu ministério, recebeu ensinamentos diretos de Jesus. Então é isso que ele vai colocar nessas cartas. Então vejam o que João diz. João diz o seguinte, que ele foi testemunha ocular do ministério e dos milagres de Cristo. Então ele diz, ele afirma a realidade da vinda de Cristo em carne, aponta para a gravidade dos falsos ensinamentos e ele foca na realidade humana de Jesus. Os falsos mestres, eles alegavam crer em Jesus, mas eles pecavam ao negar a natureza humana de Cristo. Quando João escreve a primeira carta, nos versículos 6, 8 e 10 do capítulo 1, ele coloca um nós implícito nesses versículos. Quando a gente for estudar, a gente vai ver que eles são referência aos cristãos não verdadeiros. Eles são referência a qualquer pessoa que alega ter comunhão com Deus, mas que nega o pecado. E quem nega o pecado anda nas trevas, e quem anda nas trevas se afasta da luz. Quem se afasta da luz se afasta de Deus. Então esse é o que ele vem falando nos versículos 6, 8 e 10 do primeiro capítulo. E nos versículos 7 e 9 do capítulo 1 e nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, existe um outro nós implícito nessas afirmações de João. Mas essas afirmações que ele faz referência específica aos verdadeiros cristãos, aqueles que têm uma verdadeira comunhão com o Deus Santo. Aí eu pergunto então para você, como é que um homem pecador, ele pode ter comunhão com o Deus Santo? Então a primeira coisa é o seguinte, quando nós temos o conhecimento de Deus, quando a gente sai das trevas e vai para a luz, Deus ele abre um caminho para o autoconhecimento, para nós nos conhecermos. E esse autoconhecimento, diante das luzes, que é Deus,
vai aparecer o quê? O pecado, vai aparecer o nosso pecado. Então nós vamos ter, diante da luz de Deus, vai mostrar as nossas trevas, os nossos pecados. E somente diante da santidade de Deus é que nós podemos ver a malignidade dos nossos pecados. Então esse é um dos ensinamentos que João passa nas cartas dele. E o primeiro versículo que nós vamos estudar, que é o versículo 5, João ele vai tratar da natureza santa de Deus. Então vejam o que diz o versículo. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Então esse versículo, a gente analisando ele bem de perto, nós podemos tirar algumas conclusões de que João já nos diz nesse versículo. A primeira coisa é que ele diz a mensagem que dele ouvimos, ou seja, a mensagem que João prega, a mensagem que dele ouvimos, ele ouviu do próprio Jesus e contém a concepção de Deus. Ela é uma revelação, aquilo foi revelado a João pelo próprio Cristo. Não foi uma descoberta, nem uma história inventada. Aquilo ele ouviu do próprio Cristo. Nós ouvimos e transmitimos a vocês. É outra parte do versículo. Ou seja, João não criou uma mensagem, ele transmitiu o que ele ouviu durante o seu caminhar com Cristo. E o que ele aprendeu, ele anunciou com urgência e alegria. Ele anunciou a verdade. E o que ele mostra também é que a verdade ela não apenas edifica os que estão salvos, mas ela também reprova os falsos mestres. Quem anda na luz, a luz tudo ilumina, não há treva nenhuma. Então ela vai diferenciar o pecador do não pecador. E ele ainda disse, Deus é luz e nele não há treva alguma. O verdadeiro cristão ele deve aprender a andar na luz. A vida cristã ela começa com uma caminhada, começa com um passo de fé. Assim como uma criança que nasce tem que aprender a caminhar, primeiro ela senta, engatinha, começa a dar os primeiros passos até que ela consegue caminhar. O cristão também, a caminhada dele começa com o primeiro passo. E à medida que o cristão caminha, caminhada significa progressão, ele está se dirigindo a algum lugar. É uma caminhada de fé, nós temos que crescer na nossa fé. E durante essa nossa caminhada, o cristão ele vai encontrar vários obstáculos. E quais são esses obstáculos que o cristão vai encontrar durante a sua caminhada de fé com Cristo? Esses obstáculos são os pecados que vão tentar nos derrubar. Então nós devemos superar esses obstáculos para andar na luz. Devemos superar o pecado. E ele diz, Deus é luz. Deus é luz porque ele se revela a nós. A sua perfeição moral é absoluta, ele é um Deus santo, um Deus puro, nele não há mácula. O seu caráter é limpo, não existe mancha alguma nele. Nada fica oculto aos olhos de Deus, porque se ele é luz, aonde a luz chega, a treva vai embora, então nada fica oculto, a luz revela tudo. E se nele não há treva alguma, ele é puro, e quem é puro não pode tolerar as trevas, ou seja, aonde tem luz, não pode haver treva, não pode existir comunhão entre luz e trevas. E agora a gente vai ver o pecado, que é o grande obstáculo que o cristão tem durante a sua caminhada. O que é o pecado? O pecado ele não consiste apenas naquele ato que você tem exterior de desobediência. Quando você executa o ato, é porque dentro de você, no seu interior, já houve uma vontade, já houve uma rebeldia, já houve uma recusa em sujeitar-se à lei de Deus. O cristão que decide andar de forma independente, esse não pode ter comunhão com Deus. Se a gente pegar alguns versículos do Antigo Testamento, eles dizem isso. Se você pegar Amós 3, versículo 3, ele diz, ora, duas pessoas
poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? Como é que você quer caminhar na luz se você não aceita a lei de Deus? Então, se você quer caminhar com Deus, você tem que estar de acordo com os seus estatutos. Se você não está de acordo com os seus estatutos de andar na luz e abandonar o pecado, não tem como você andar junto com Deus. Você vai acabar se desviando e vai voltar para as trevas. No capítulo 1, versículo 5, a gente já viu João falando da natureza divina de Deus. Nos versículos 6 a 10, João vai falar da natureza pecaminosa do homem. E como é essa natureza pecaminosa do homem? Se Deus é luz, quem professa ter um estreito relacionamento com Ele deve exibir santidade em sua vida. Caso contrário, esse relacionamento, ele é um relacionamento mentiroso. A gente tem que ver que a luz gera vida, gera conhecimento e gera beleza. O pecado, ele vai gerar treva. E a treva e a luz não podem andar juntas. Se nos apegarmos ao pecado, nós estaremos nas trevas. E a gente tem que pensar o seguinte: para Deus, ou é treva ou é luz. Não existe penumbra, não existe meia luz. Ou você está na escuridão ou você está na luz. Nós temos que tomar um posicionamento. Alguns versículos já dizem que nós somos eleitos, que nós fomos tirados das trevas e levados para a maravilhosa luz, como a gente vê em 2 Pedro, no 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente vê 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 5, diz: portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, muito menos das trevas. Outro versículo é no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 19 ao 21, que ele diz: e o julgamento é este, o que veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, as obras dos homens. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Se a gente vê em Efésios, do capítulo 5, versículo 9 ao 13, ele diz: portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então nós temos que fugir das trevas e andar para a luz. Mas a palavra diz que todos nós pecamos. E existem pessoas que dizem que não pecam e elas tentam encobrir os seus pecados. E como é que essas pessoas tentam encobrir os seus pecados? Com mentiras. João, ele vai mostrar como é que nós mentimos para tentar encobrir nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 6, ele mostra que nós mentimos primeiro para os outros, depois ele vai dizer que nós mentimos para nós mesmos, no versículo 8, e a coisa vai ficar pior porque depois a gente começa a mentir para Deus, no versículo 10. Nós vamos agora estudar esses versículos e ver como é que nós conseguimos fazer isso, mentir para os outros, mentir para nós mesmos e terminar mentindo para Deus. 1 João 1,6 diz: nós contamos mentiras para os outros. Veja o que está escrito no versículo: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade.
Então, quem mente está fora da verdade. Quem está fora da verdade está nas trevas. E quem está nas trevas não está em Deus. Veja o que é que a gente pode tirar de ensinamento. Nós queremos que os outros nos vejam como pessoas espirituais. Então, nós vamos ao culto, nós congregamos, nós temos uma atitude, uma casca por fora muito bonita. Nós tentamos causar uma boa impressão. Queremos que os outros pensem que nós andamos na luz. Mas quando de fato nós andamos nas trevas. Porque nós temos algumas atitudes que não condizem com o que a gente fala. Às vezes, quando nós estamos em algum lugar separado, ou quando nós estamos sozinhos, nós fazemos pequenos delitos, contamos mentiras, algumas pessoas acessam sites pornográficos, tudo isso achando que ninguém está vendo. Mas a gente tem que lembrar que Deus é luz e a luz tudo revela. Então, quando chegar, toda essa nossa caminhada será revelada pela luz de Deus. Depois que nós mentimos para os outros, para que os outros pensem que nós somos puros, que nós temos santidade, que nós andamos na luz, nós começamos a mentir para nós mesmos. O versículo 8 ele diz o seguinte: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, quando a gente mente, a gente foge da verdade. Quando a gente diz que a gente não tem pecado algum, a gente também está enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, a gente tem que pensar, é possível um cristão viver nas trevas e ainda assim ele ter certeza de que está tudo bem entre ele e o Senhor? É possível. Se dissermos que não temos pecado, nós negamos a razão pela qual Cristo veio. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar o perdão. E se eu digo que eu não tenho pecado algum, de que valeu a vinda de Cristo? Eu estou rejeitando o perdão que Ele me deu e eu estou desconsiderando sua morte na cruz, porque afinal Ele não morreu por mim, porque eu sou limpo, eu não tenho pecado. O pecado, ele nos faz perder essa consciência da expiação de Cristo por nós. Ele nos deixa sem memória para nós lembrarmos disso. E nós começamos a nos achar autossuficientes. Outra coisa que acontece é que nós temos a mania de sempre atribuir nossos pecados a outras pessoas. Ou foi uma situação que fez você fazer aquilo, ou foi o meio que você estava, ou foi um problema familiar, ou foi um problema no emprego, mas a culpa do seu pecado nunca é sua. Você sempre arranja um culpado pela sua atitude. A culpa nunca é da gente. Aquele que diz uma coisa e faz outra, mente. E quem mente se afasta de Deus. Então nós temos que ter cuidado com essas mentiras, porque cada mentira que nós contamos é um passo a mais para a distância de Deus. E quando a gente acha que não pode piorar, que nós já mentimos para os outros, já mentimos para nós mesmos, a situação ainda pode ficar pior. Por quê? Porque agora nós vamos começar a mentir para Deus. Mas se Deus vê tudo, se Ele é luz e Ele, aonde Ele está não há treva e tudo aparece, como é que eu posso mentir para Ele? Veja o que João diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós, porque a palavra diz que todos pecam. Nós tornamos Deus mentiroso contestando a palavra segundo a qual todos pecam. Nós somos exceção à regra. A palavra aplica-se aos outros, mas não a nós, porque eu sou puro, a minha vida é pura, eu ando em santidade, eu não tenho pecado. Eu só vejo pecado na vida dos outros. Essa palavra eu não recebo, porque eu não tenho pecado. E normalmente o cristão que chega nesse nível, ele é extremamente crítico com os outros. Ele critica a atitude dos outros, critica a vida dos outros, mas a vida dele, ele é resistente em aceitar a palavra, a própria vida. Então nós temos que ter cuidado, porque nós vamos nos tornar mentirosos. E de tanto a gente mentir,
De tanto a gente mentir, a gente vai se tornar um mentiroso profissional. Eu costumo dizer que um mentiroso, a pessoa que conta mentiras, ele tem que ter uma memória excepcional, porque ele tem que lembrar a mentira que ele contou, ele tem que lembrar a quem ele contou a mentira, ele tem que lembrar como foi a mentira que ele contou, porque se alguém uma vez perguntar a ele, ele tem que se lembrar de tudo isso. Então veja só o quanto ele gasta de sua vida com uma mentira, enquanto ele poderia, contando a verdade, se poupar de todo esse problema, de toda essa tensão. Mas nós nos tornamos mentirosos. Por que nós nos tornamos mentirosos? Porque nós mentimos sobre nossa comunhão, nós mentimos sobre nossa natureza e nós mentimos sobre nossos atos. E o que o mentiroso perde? O que a pessoa perde contando mentiras? A palavra diz que perde logo a palavra. João 17 diz isso. Perde a comunhão com Deus e com o povo de Deus. A gente já viu isso na própria carta de João, os versículos 6 e 7, e 2 Coríntios 2, 4 também fala isso. O mentiroso perde o seu caráter e ele perde a saúde. O Salmo 32 diz que a mentira afeta a saúde da pessoa. Então, já que nós sabemos o que é mentira, que nós devemos evitar a mentira para fugir do pecado e que nós devemos andar na luz, o que nós devemos fazer para andar na luz? O próprio João vai nos ensinar como andar na luz. Ele vai dizer isso nos versículos 7 e 9 do capítulo 1, onde o versículo 7 diz: se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, Deus está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a primeira consequência de andar na luz é comunhão uns com os outros. E a segunda é que o sangue de Jesus vai nos purificar. Nossos pecados serão perdoados. O versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de qualquer injustiça. Então, a segunda consequência de andar na luz, devemos confessar os pecados para que sejamos perdoados e Ele nos purificar de qualquer injustiça. E andar na luz. O que é necessário para andar na luz? Para andar na luz, o cristão ele deve ser honesto consigo mesmo, honesto com os outros e honesto com Deus. Ele não pode ser mentiroso. E a gente viu que andar na luz vai trazer resultados. Assim como quem anda nas trevas terá resultados, quem anda na luz também vai ter resultados. O primeiro, como a gente já viu agora há pouco, é comunhão com os irmãos e com Deus. O segundo resultado de andar na luz é o quê? É o perdão dos pecados. Então, quando nós andamos na luz, a nossa comunhão com Deus aumenta e os nossos pecados serão perdoados. Mas, o que fazer para andar na luz? Primeiro, confessar os pecados. Segundo, a gente tem que saber que Cristo, ele é o sacrifício pelos pecados do mundo, mas ele só é advogado para os cristãos. Está escrito lá em Lucas 13, 25 a 27, que Jesus olha para as pessoas e diz: afasta-te de mim que eu não vos conheço. E ele diz: mas nós fizemos milagre, curamos em teu nome, afasta-te de mim que eu não te conheço. Então essas pessoas talvez estivessem andando na escuridão, e quem anda na escuridão não pode ter comunhão com quem anda na luz. Nós temos que ter consciência que todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou o homem. Deus criou o homem, então todos somos criaturas de Deus. Mas, porém, nem todos nós podemos ser chamados filhos de Deus. Porque só é considerado filho de Deus aquele que tem um encontro com o Espírito Santo, que o Espírito Santo convence da justiça e da verdade, aquele que entrega a sua vida a Jesus e reconhece Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então esse aí passa a ser chamado Filho de Deus. E tudo que ele pede para a gente é confessar os pecados. Confesse os seus pecados. Está escrito em Provérbio que aquele que confessa o seu pecado
ele progride, e o que esconde as suas transgressões, esse não progride. E agora que nós já sabemos que devemos confessar os pecados, a pergunta é: quando devemos confessar nossos pecados? A resposta é muito simples. À medida que nós reconhecemos o nosso pecado, nós temos que confessá-lo. Mas nós temos que estar verdadeiramente arrependidos. Não adianta confessar da boca para fora, mas dentro de você ainda está guardando mágoa, guardando aquele rancor. Ah, eu pequei contra meu irmão, mas ele merecia. Eu sei, reconheço que eu pequei, mas ele merecia. Então, que arrependimento é esse que você está demonstrando? Você está apenas sendo religioso, confessando o pecado, mas dentro de você está ainda amargo. Você está não conseguiu perdoar ainda. Não se arrependeu. Então, seu pecado só vai ser perdoado quando você tiver um arrependimento, digamos assim, original, verídico, de dentro do seu coração. Aí sim você realmente está perdoando e sendo perdoado. Quando a gente passa para o segundo capítulo de 1 João, João chama Jesus do nosso advogado. O justo advogado, um advogado incomparável. Veja o que está escrito. 1 João 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Então ele já escreveu no capítulo 1 que não era para pecar, que a gente tem que se afastar dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, abandonar o pecado, andar na luz e confessar os nossos pecados para aumentar a nossa comunhão com os irmãos e com Deus, para que nós sejamos dignos de termos Jesus como nosso advogado. Mas veja como ele continua escrevendo. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo. Então ele sabe que é difícil, e ele diz que se por acaso você cair em alguma transgressão, nós temos um advogado, você vai ter o seu advogado, que é Jesus Cristo, o justo. E se ele é justo, a sua justiça é justa, e nós devemos aceitá-la. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus é o nosso advogado incomparável. Por quê? Veja as características. Ele não é apenas o nosso advogado, mas ele é um exemplo, é o nosso exemplo a ser seguido. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, a gente tem que mostrar o Cristo que há em mim. Ele nunca transgrediu com erro. Ele não veio para defender a nossa inocência. Não, ele veio para apontar a nossa culpa. Mas só que ele também vem e diz: eu vou te defender. Eu sou o teu advogado perante o Pai. E o melhor de tudo, ele é um advogado incomparável, o melhor advogado que pode ser citado. E ele não cobra nada. Ele nos defende de graça e pela graça, porque a conta já foi paga. E ele é o único advogado que temos junto ao Pai. Não há outro mediador, não há outro intercessor entre Deus e os homens. A ponte entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Então, se a gente quer ser religado a Deus, nós temos que ter como ponte Jesus. Temos que confiar a nossa vida, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Então aqui nós vamos encerrar a nossa EBD Online. Na próxima aula nós continuaremos com o capítulo 2. E o que eu quero que fique gravado dos ensinamentos aqui é fugir do pecado, fugir da mentira, comunhão com o irmão, comunhão com Deus, andar na luz. Todos pecam. Não adianta você dizer que a sua vida é uma vida reta, que você não tem pecado. Quando você diz isso, você está tornando Deus mentiroso, porque a palavra de Deus diz: todos pecam. E a gente tem que saber que se a gente por acaso cair em alguma transgressão, nós temos um advogado magnífico a nosso favor, que vai interceder junto ao Pai por nós. E esse advogado é Jesus Cristo. Então esses são os ensinamentos que a gente vai ter
desses versículos da carta de João, que é uma carta pequena, mas que tem grandes ensinamentos, que revela muitas coisas para nós cristãos. Então eu queria agora, depois que a gente terminou, eu queria fazer uma oração pela vida de todos vocês aqui. Santo e eterno Deus, poderoso Pai, te agradeço por estarmos aqui neste canal de comunicação, Pai. Esse canal que tu deste inteligência aos homens para que nós possamos, através dele, propagar a tua palavra, Pai. Eu quero que as palavras que tu colocastes hoje aqui, Pai, que elas cheguem aos corações das pessoas, Pai, que estão ouvindo, que dentro do coração seja gerada uma semente, que essa semente cresça uma árvore grande, que gere frutos, mas que essa árvore sempre esteja ligada a ti, Pai. Te peço proteção para cada um aqui representado, Pai. Te peço proteção para cada ouvinte, cada pessoa que está vendo através da internet, Pai. Já te agradeço pela semana que se encerrou, Pai. Te agradeço pela semana que vai começar no domingo. Te agradeço pelos livramentos que tu nos deste, Pai. Foram tantos livramentos que a gente nem sabe, Pai, mas tu estavas lá, do nosso lado, guiando os nossos passos, nos protegendo. Te peço que tu afaste de nós qualquer seta do inimigo, qualquer tentação, qualquer pecado que queira nos desviar do teu caminho, Pai. Afasta. Que tu nos dá a tua palavra, o teu livro, como manual, para que nós possamos usá-lo como espada contra qualquer atitude do maligno, Pai, que eu te peço. Te agradeço por tudo, te agradeço por mais esta aula aqui, e tudo isso, Pai, já te agradeço em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, uma boa noite a todos, um excelente sábado, um bom domingo, uma boa semana a todos, grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor. De crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Estamos falando. Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.